Aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 17. Se você não encontrou aí, já está aqui na tela aqui já. Meus irmãos, escrito está assim: nisto, porém, o que eu vou dizer, eu não parabenizo vocês, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vocês heresias, para que assim se manifeste aqueles que são sinceros e verdadeiros. De sorte que quando vocês se ajuntam em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tende porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei vocês? Nisso eu não louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vós não os ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vou ordenar quando estiver convosco. Amém? Que texto maravilhoso. Não feche o texto sagrado, permaneça com ele aberto. Na manhã de hoje eu quero meditar junto com a igreja sobre a ceia do Senhor. Eu sei que não é o culto da ceia do Senhor, mas eu quero tratar sobre a ceia do Senhor. E nós vamos meditar do verso 17 ao 34 do capítulo 11, que foi os versos que lemos. Mas, antes de expormos todos esses versos, eu quero contextualizar a igreja, explicar para a igreja o que está acontecendo na igreja de Corinto. O que era a igreja de Corinto? Na onde que ela estava localizada? Quando ela surgiu? Quem foi o fundador dessa igreja? A igreja de Corinto estava sitiada na Grécia, na cidade de Corinto. E essa igreja nasce na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. E isso se deu por volta do ano 50 da era cristã. E quando o apóstolo Paulo chega para pregar o evangelho nessa cidade grega, um casal acompanha Paulo, um casal está com Paulo, Priscila e Áquila. Um casal de judeus convertidos que moravam em Roma. Mas por conta de um decreto de Cláudio, o grande imperador daquele contexto, eles tiveram que fugir de Roma. Porque esse decreto era para perseguir judeus e cristãos. E por cerca de 1 ano e meio, o apóstolo Paulo, ele prega, se estabelece e mora na cidade de Corinto, anunciando o evangelho e trabalhando como artesão, tecendo tendas, porque a igreja não queria sustentá-lo. Paulo inaugura a igreja e continua as suas viagens missionárias.
4 anos mais tarde, apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso. E ele recebe uma carta de um membro da família de Cloé, que era um membro da igreja de Corinto. E nessa carta especifica um monte de problemas e um monte de dúvidas que a igreja tinha. Então Paulo se debruça para escrever a primeira carta aos Coríntios. Então uma carta que vai tratar problemas da igreja. Como Paulo não estava presente, ele vai tratar à distância. E do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o tema central e primordial que Paulo vai tratar são as divisões, facções e panelinha dentro da igreja. Fã-clube dentro da igreja. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Tu acha que panelinha, fã-clube é só de hoje? Isso já vem da igreja de Corinto. Meus irmãos, dentro da igreja de Jesus Cristo não tem grupinho, não tem panelinha, não tem facções. Somos um corpo vivo, a igreja de Deus, uma grande família, caminhando para uma única e nova Jerusalém. Ou nós vivemos em comunhão aqui, ou não chega lá. A comunhão, ela nasce daqui, ela parte daqui. Paulo vai combater do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o homocentrismo, a antropolatria, o culto à personalidade. E nós vemos isso hoje de forma acachapante. Pessoas que se reúnem em igreja para ver um pregador, para ouvir um cantor, para ver um grande missionário, como se ele fosse o espetáculo da noite, como se ele fosse a figura principal de um culto, o personagem único e fantástico daquela reunião. Não! O protagonista principal de um culto não é o pregador, não é o pastor, não é o cantor, não é o missionário, mas sim Jesus Cristo de Nazaré. O nosso culto pertence a Ele, a glória pertence a Ele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que o culto da igreja tem que ser cristocêntrico. É Ele que brilha, Ele é o protagonista principal. Não venha a reunião por conta de um pastor, por conta de um cantor, por conta de uma pessoa, não. Venha ao culto do Deus vivo para adorar a Jesus Cristo, nosso Salvador. E é uma fatalidade que desde a época de Corinto, ainda há dentro da igreja de Deus, pessoas que praticam o homocentrismo. E isso é tão cruel, que essas pessoas que seguem homens, não seguem a Jesus, seguem homens, líderes. Quando alguns desses líderes acabam tropeçando e caindo, a multidão cai com eles. Porque se frustram. Porque depositam a sua fé em um homem que é falho e pecador. Com isso, eu não estou dizendo que você não deve dar credibilidade aos líderes que Cristo levantou sobre a igreja. Sim, devemos dar respeito e credibilidade. Mas eles também são falhos, como eu e você. E podem pecar e pecam. Por isso que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não decepciona ninguém. Homens nos decepcionam, falham, erram. Eu posso te decepcionar, eu posso te entristecer, te angustiar com palavras e com atitudes, assim como você também pode fazer isso para mim. Nós somos um único povo, uma única igreja, e devemos viver em comunhão. Não pode haver panelinha dentro da igreja, grupinho dentro da igreja. No capítulo 4, Paulo vai concluir dizendo, não devemos ter fã-clubes dentro da igreja. Os líderes que nos ensinam são instrumentos de Deus. Paulo faz essa analogia. Quem somos nós? Paulo pregou, Apolo regou, mas quem que dá o crescimento? É Deus. Deus levanta ministros, ceifeiros, mas quem cuida da obra, quem faz milagres na obra, quem faz a obra crescer é Deus, não são homens. Nós somos apenas instrumentos. O grande reformador João Calvino, olhando para esse contexto, ele diz o seguinte: Paulo destrói a glória da carne, para que a cruz de Cristo seja a única base de fé. A nossa fé não pode estar sustentada em homens, mas sim em Cristo Jesus. É nele
nele que deve estar sustentada a nossa fé. Dentro da igreja é união, não tem que ter grupinho. Até porque, além do grupinho, praticar a antropolatria, o homocentrismo, a veneração, o culto à personalidade, é desses grupinhos que vêm as piores fofocas. É desses grupinhos que nascem os mexeriqueiros. A Bíblia chama de mexeriqueiro. Quem é fofoqueiro? Não tinha essa lá não, pessoal. Chega até nós hoje. O cristão tem que entender que quando chega uma conversa distorcida para ele, tem que morrer ali. Ele não pode passar para frente, não. Tu tem que ser crente. Não é ajudar a falar mal de ninguém, não. A Bíblia condena isso. A Bíblia chama você que é fofoqueiro de mexeriqueiro. No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a imoralidade daquela cidade que entrou dentro da igreja. Os gregos eram imorais, podres. E dentro dessa igreja estava acontecendo o que não acontecia nem entre os ímpios. Um enteado estava se deitando com a sua madrasta. E a igreja tomou notícia disso e não fez nada, colocou pano quente. A igreja estava sendo conivente com o erro, com o pecado. Apóstolo Paulo, ele dá um grito e fala, isso não acontece nem no meio dos ímpios. E vocês estão colocando pano quente no pecado. Carson diz o seguinte sobre esse contexto. A igreja erra quando tenta normalmente exigir que o mundo esteja moral e é imoral para consigo mesmo. É passiva para dentro. É eu pregar para o ímpio, pare de pecar e fazer o que eu estou pregando contra. Isso é hipocrisia. Então a igreja, quando vê um ato pecaminoso que vai contra a palavra e os princípios de Deus, isso precisa ser corrigido entre a igreja, entre os irmãos, com a liderança da igreja e da comunidade. Capítulo de número 6. Paulo é contra o litígio. O que é isso? Um irmão processar o outro no tribunal do ímpio. Isso causa escândalo. Se eu tenho uma indiferença com você que precisa ser consertada, assim como nós fazemos dentro do lar com a família, nós precisamos sentar e resolver como irmãos. Nós vamos levar assuntos da igreja para ser resolvido pelo ímpio, trazendo mau testemunho. João Calvino ele fala o seguinte: há uma inversão de ordem divina quando aqueles que hão de julgar o mundo se colocam sobre o juízo dos ímpios. Se tu tem um problema com o teu irmão, com a tua irmã, sente e resolva como irmão e irmã em Cristo. Não terceirize para o ímpio, não. Tu vai julgar o mundo e vai levar as suas coisas para o ímpio julgar você? É incoerente, é inconsistente. Capítulo de número 7, Paulo vai trazer conselho para 4 grupos. E dentro de toda a igreja tem esses grupos. Então preste atenção se você se encaixa em algum deles. Aos solteiros que permaneçam assim, se você conseguir. Se tu conseguir ficar solteiro para servir a Deus, permaneça assim. Mas se você não consegue, é melhor você casar do que ficar de catação, de esfregação e abrasando. Para não ficar de pegação e catação, abrasando, então casa. Resolve o teu problema. É o conselho do apóstolo Paulo. Mas se tu conseguir ficar solteiro para servir a Deus, é uma bênção. É o que ele diz. Se ficar que nem eu, se receber esse dom. E muita gente não sabe. O apóstolo Paulo coloca esse estado dele de estar como um homem solteiro como um dom. Assim como casar também é um dom. Ô meu irmão, aqui para nós. Tu conviver com a outra pessoa que é totalmente, às vezes, oposto a você, pensa diferente, tem gosto diferente. Isso é um dom. É uma graça de Deus para você estar casado. Assim como ficar solteiro, também o apóstolo Paulo fala que é um dom. Segundo grupo, aos casados, que não se separem, mas cumpram os seus deveres com amor. Conselho para o solteiro. Se tu consegue ficar solteiro, amém, sirva a Deus. Se tu não consegue, casa. Os casados, não se separem e cumpram o seu dever com amor. Aos viúvos, podem se casar novamente, mas se permanecer solteiro, sirva ao Senhor. Então, se tem algum viúvo entre nós, o conselho é, quer casar de novo? Está liberado. Mas se ficar solteiro, sirva ao Senhor. E o 4º grupo, aos abandonados. Se o descrente, a descrente quer ir embora, quer abandonar o casamento, deixa aí. Você não nasceu para ser escravo ou viver na escravidão. Todas essas dúvidas tinha dentro da igreja de Corinto. Paulo, no capítulo 7, vai trazer conselho para esses 4 grupos. Do capítulo de número 8 ao capítulo de número 10, o principal tema do apóstolo é a liberdade cristã, que não é libertinagem. O fato de Cristo ter te liberado, te libertado daquelas 613 leis do judaísmo,
que te dá uma liberdade gigantesca entre comer coisas que era proibido ou não te traz a libertinagem que você pode fazer tudo à vontade. Não. E é curioso que algumas coisas que ele vai tratar aqui atinge até os dias de hoje a nossa igreja e a nossa cidade. E vou te falar por quê. Todo mês de maio há um burburinho nas igrejas de Itapira. Posso participar da festa de maio ou não? É festa pagã, é festa de ídolo. Eu vou lá comer a comida oferecida a ídolo. Era exatamente o que estava acontecendo na cidade de Corinto. Toda a carne que chegava naquela cidade primeiro passava pelo templo da idolatria. Era oferecida aos ídolos gregos e depois vinha para o açougue. Então toda a carne que o cristão comia já tinha sido oferecida a ídolos. E aí, não vou comer carne? Qual é o conselho do apóstolo? Coma. Porque os ídolos nada são. Está aí no capítulo 8, verso de número 4. O que ele proíbe? O que ele adverte? Não participe do culto dos demônios e participe do cálice dos demônios. O que ele está repreendendo aqui? O culto à idolatria você não vai participar. Da procissão, de tudo que acontece lá, você não vai participar. Mas comer, quem criou a comida? Os ídolos, Satanás ou o próprio Deus? Da onde que vem? Meu irmão, se nós aplicar essa ideia que muitas igrejas aplicam na cidade, tu não pode comer, foi oferecido a ídolo. Você vai ter que chegar no dono de todo o mercado que você for comprar comida e perguntar, peraí, você ofereceu isso aqui para ídolo? Você consagrou tudo aí no mercado para ídolo? Tudo que você for comprar, você vai ter que perguntar, essa roupa foi consagrada a ídolo? Esse tênis foi consagrado a ídolo? Esse celular? Não faz sentido algum. E ele vai mais fundo, no capítulo 10, do 25 ao 26, ele fala, tudo que você comprar no açougue, coma! Se a tua mente não te condena, coma! Tudo procede do Senhor! E aí toda festa de maio tem essa briga no meio evangélico em Itapira. Não vai, é festa do capeta, você vai se contaminar e tal. Aí parece que o ambiente ali daquela praça se torna do Satanás. Só na festa de maio, depois não é mais. É uma ignorância gigantesca. Se eu for colocar isso à ponta do lápis, eu não posso mais nadar na praia. Porque todo 1º de janeiro um monte de gente vai lá consagrar o mapa Iemanjá. Então eu não posso ir mais lá porque é da Iemanjá. É assim. Eu também não vou tomar mais banho de cachoeira, porque religiões de matriz africana, um dos lugares principais para fazer os seus trabalhos é na cachoeira, está consagrado aos espíritos, não vou mais tomar banho de cachoeira. É muita incoerência teológica, é muita incoerência bíblica, é muito misticismo, e Paulo era contra isso. É o que ele vai trabalhar sobre a liberdade cristã do capítulo 8 ao capítulo de número 10. E por fim chegamos no capítulo de número 11, que é o foco da nossa pregação. Tem 2 sessões nesse capítulo. A primeira sessão, que vai do verso 1 a 16, o apóstolo vai tratar como as mulheres daquela igreja deveriam se apresentar no culto ao Senhor. Estava tendo um problema. Paulo está contestando aqui nesse capítulo que as mulheres deveriam cobrir a cabeça quando se apresentasse no culto naquela igreja. O porquê cobrir a cabeça? Que sentido faz isso? Paulo ainda vai usar um argumento muito curioso. Cubra a cabeça por causa dos anjos. O que tem a ver a cabeça da mulher, o cabelo da mulher com anjo? E uma denominação, uma igreja, para muitos uma seita, enfim, usa esse trecho para criar uma doutrina. A mulher só pode orar com o véu na cabeça, que é a CCD. Eles extraem daqui essa ordenança e até hoje lá é assim. Se a mulher não cobrir a cabeça para orar, Deus não ouve. Até em casa, na rua, qualquer lugar, ela tem que cobrir a cabeça para orar. Mas isso é apenas um erro de interpretação, não respeitando o contexto cultural da época. E tem 2 explicações, pelo menos, o porquê que Paulo manda as mulheres cobrir a cabeça com um véu. A primeira possibilidade é que era uma igreja composta de judias e de gregas. E toda mulher judia tinha um costume de cobrir toda a cabeça. E por muitas vezes ficava só os olhos de fora, como são hoje as árabes. E alguns intérpretes entendem que no culto as judias iam toda coberta. E as gregas olhavam aquilo e se sentiam inferiores, se sentiam diferentes. Então Paulo, para resolver um problema cultural, usa todo mundo o véu, acabou. Coloca o véu, todas as mulheres aí, todo mundo fica igual, ponto final. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é a mais aceita no mundo acadêmico, é o contexto da cidade. Na cidade de Corinto, até hoje, no meio dela tem um monte chamado Acrocorinto. E nos dias de Paulo tinha um templo de uma deusa chamada Afrodite, ou por alguns Diana dos Efésios, que era a deusa da sexualidade e da fertilidade.
E nos dias de Paulo, segundo muitos, naquele templo havia quase 1000 sacerdotisas cultuais a essa divindade pagã. E o culto àquela divindade era sexo explícito. E as suas sacerdotisas, para angariar fundos e dinheiro para o templo, se prostituíam. E elas tinham algo muito peculiar. Rapavam a sua cabeça. Eram carecas. Isso era sinal que eram sacerdotisas da deusa da fertilidade dos gregos. Mas se o evangelho chegou na cidade, Deus começa a trazer os seus. E é interpretado que muitas dessas mulheres se converteram ao evangelho. Mas quando ainda andava na rua, tinha o título de prostituta cultual. Então Paulo, observando esse problema, manda elas usar o véu. E isso faz muito sentido. Se você continuar lendo os versos do capítulo 11, Paulo fala o seguinte: o cabelo da mulher estando comprido lhe serve por véu. Paulo só estava tratando de um problema local. E uma religião fez uma doutrina sobre isso. Tu percebe a necessidade de estudar a Bíblia a sério? Para não criar ensinos e doutrinas equivocadas? Essa é a primeira sessão. A segunda sessão, que é que mais nos interessa, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a ceia do Senhor. E isso é o tema central do nosso sermão de hoje. Do verso de número 17 ao verso de número 19, o apóstolo Paulo vai mais uma vez ressaltar um problema que ele tratou do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Vocês estão se reunindo para pior, porque entre vocês há dissensões. Vocês não estão entendendo o sentido da ceia do Senhor. Vocês não estão compreendendo o que significa essa reunião e esse culto. Vocês não estão entendendo o que é o corpo de Cristo. Além de vocês estar vivendo em dissensão, em desunião, ainda tem a heresia entre vocês. Só que ele consegue achar um benefício nisso. Que quando aparecem as heresias e ensino contraditório, os verdadeiros se manifestam. E aí, muitos de vocês me acompanham aqui e sabem que eu tenho um trabalho na internet, por isso que eu estou sempre gravando aqui as ministrações, que eu fico lá rebatendo heresia e ensino contraditório. E um monte de crente vem e fala: você está errado, você não devia fazer isso causa desunião, isso causa intriga. Não! Eu estou fazendo o que eu aprendi no texto bíblico. Jesus Cristo combatia os fariseus que ensinavam heresias e ensino contraditório. Os apóstolos, como Paulo, combatiam ensinos contraditórios e heresias. E o apóstolo Paulo fala que quando tem heresia é bom, que aí vai se manifestar aqueles que vão anunciar a verdade. Então, se tu vê uma heresia, um ensino contraditório, combata ela com a verdade. Desmascare ela, destrone ela com a verdade do evangelho. Ou tu vai deixar o teu irmão continuar vivendo no erro? Esse papel é seu também. Já pregamos sobre isso aqui, não é papel só de pregador, de pastor, de ministro, não é seu anunciar a verdade do evangelho, é a sua responsabilidade como um eleito em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui é tão grave, a desunião dentro da igreja, a panelinha, que vai acabar com uma festa maravilhosa chamada festa ágape. Esse culto que eles se reuniam pelo menos uma vez por semana tinha um nome: a festa do ágape. Ágape no grego é a maior expressão de amor, significa amor incondicional. Porque dentro da língua grega eles têm ideia de amor. Amor filéio, amor amigo, amor eros, amor conjugal de homem para mulher, e o amor ágape, o amor superior, amor de Deus para com a humanidade. O amor incondicional, que não vê condição nenhuma para amar, só ama. Então essa festa do amor maior vai ser destruída, estripada, porque faltou amor. Olha que paradoxo. A festa do amor acabou porque faltou amor. Por conta da desunião, das panelinhas dentro da igreja. Do verso de número 20 ao verso de número 22, ele vai pontuar algo muito curioso. Vocês estão desprezando os pobres da igreja. As pessoas têm uma ideia muito equivocada como que era a ceia, porque em relação à ceia que nós fazemos hoje, está muito longe da ceia dessa época aqui. Vocês sabiam disso? A ceia da época de Paulo não era que nem a ceia que nós celebramos hoje. O que chega mais próximo da ceia da época da igreja primitiva ao que nós fazemos hoje é geralmente quando nós fazemos o retiro da igreja. Que nós se reúne numa chácara, todo mundo. Aí o que nós fazemos, todo mundo junto? Ceiamos, comemos, todo mundo. Aquilo era ceia. Comida mesmo, comer, se alimentar. E no final do banquete, partia-se o pão e passava-se o cálice. Por isso que Paulo fala que eles estão desprezando os pobres e estão até se embriagando. Quem se embriaga com um cálice desse tamanho de vinho? Alguém consegue? Então não era como é hoje. E por que Paulo fala que estão desprezando os pobres? A igreja, na sua história, sempre foi composta por pessoas ricas e pessoas pobres, humildes, simples. E nesse contexto,
Era uma festa que cada um levava a sua contribuição, seu pratinho de comida, para contribuir para que acontecesse essa festa, esse culto maravilhoso. E neste dia seria o dia que os pobres teriam a oportunidade de comer algo diferente, de comer algo melhor. Talvez um pedaço de carne que não tinha possibilidade ao longo da semana. Mas aí os ricos chegavam e começavam a comer e beber vinho e chegavam a se embriagar. E quando os pobres chegavam não tinha mais nada. Por isso que ele fala, você tem fome? Come na sua casa. Você tem sede? Bebe na sua casa. Você não está entendendo isso daqui? É comunhão, é dividir o pão, é compartilhar, é sentar na mesa. Tu entende que a comunhão, ela é mais do que essencial. Ela é uma ordenança. O dividir, o estar junto, o sentar. O cristianismo preza muito por esse momento de comunhão, a mesa da comunhão. Esse momento de estarmos juntos. E aí, preste muita atenção no que eu vou falar, parece paradoxal, mas não é. Nós criticamos os adventistas, descemos o pau. Seita, herege, guarda o Shabat. Oxalá que a igreja de Deus tivesse um dia para se dedicar ao Senhor, como eles fazem. Nós seríamos melhores cristãos, melhores maridos, melhores mulheres, melhores filhos. Não para a salvação, mas tirar um dia para contemplar a obra da criação e o nosso Senhor, em comunhão com a igreja, como eles fazem. E o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Romanos. Se tem gente que guarda dia ou não guarda, independente, que faça para o Senhor e não desce o pau. E não faz, no mínimo que eles fazem. Viemos do culto, passamos 2 horas, 2 horas e meia, e achamos muito. Está pago a minha semana. Às vezes eu tenho vergonha de mim, eu morro de vergonha. Quando eu vejo a vida dos apóstolos, a vida do crente primitivo, eu falo assim, eu sou um miserável. Eu não presto. Eu tenho vergonha. O quanto nós poderíamos doar mais para a obra de Deus, para a igreja do Senhor, e não fazemos, porque somos preguiçosos, a verdade é essa. Passamos 4 horas assistindo uma série, 3 horas no celular, e não dedicamos nada para o Senhor. Miseráveis homens que somos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a sermos melhores. Eles estavam se reunindo para pior, desprezando os pobres que não tinham nada para comer. E Paulo fala, não vou parabenizar vocês, não. Vocês estão errados, isso não está certo. Isso vai do verso 20 ao verso de número 22. Do verso 23 ao 28, agora ele vai celebrar, ele vai instruir como deve ser ministrada a ceia do Senhor. E aqui é muito lindo que quase ninguém percebe. Mas do verso 23 ao verso de número 28, Paulo vai nos remeter a 3 aspectos. 3, guarda isso, 3. E esses 3 aspectos estão no verso de número 26. Paulo fala que quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte dele. Então a ceia é um momento de reflexão. A ceia é um memorial. A ceia é lembrar de Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 18. O que esses textos falam? Esses textos começam falando daquela quinta-feira fatídica, que antecedia a sexta-feira de Páscoa, em que Jesus estava no Getsemane e sentindo toda a carga, o peso que vinha sobre os seus ombros, além de chorar, transpirou sangue. A ceia nos faz lembrar que naquela noite ele foi entregue e traído com um beijo. A ceia nos faz lembrar que naquela madrugada ele foi levado na calada da noite para uma reunião e um concílio ilícito na casa do sumo sacerdote profano, aonde ele foi esbofeteado, xingado e ultrajado. A ceia nos faz lembrar aquela sexta-feira de manhã em que ele tomou mais de 40 chibatadas amarrado no tronco, com um chicote que tinha 12 tiras de couro, pedaços de osso de carneiro quebrado e pedaço de chumbo. Cada chicotada, 12 novos cortes que se abriam no seu corpo. A ceia nos faz lembrar que ele caminhou pelas ruas de Jerusalém com um lenho pesado e maldito sobre as suas costas, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida e sedenta por sangue. A ceia nos faz lembrar sobre o rosto do mestre encebado de sangue e poeira. A ceia nos faz lembrar que o Filho de Deus foi suspenso ao madeiro entre a terra dos homens e o céu de Deus. A ceia nos faz lembrar que ele suspirou e se entregou ao Pai para a nossa redenção.
É isso que a ceia nos faz lembrar, anunciar a morte do Senhor. O que Ele sofreu por mim e por você, a ceia nos faz lembrar que foi um alto preço pago para que eu e você pudéssemos estar aqui como justos e justificados perante o Senhor. O madeiro era para você, aquela chicotada era para você, era para mim. Mas Ele tomou o nosso lugar como cordeiro substituto para sofrer no nosso lugar. Toda vez que nós se reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos lembrar deste dia, lembrar daquela madrugada, lembrar do preço que foi pago, um alto preço, o sangue de um justo que nunca pecou. Mas a ceia também nos faz olhar para frente. Porque Paulo fala, todas as vezes que vocês celebram, ministram a ceia do Senhor, vocês lembram a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia me faz lembrar que o preço foi pago. E a ceia me faz lembrar que o meu Jesus, que ressuscitou dos mortos e subiu aos céus com um corpo glorificado, prometeu voltar para buscar a sua igreja. Por mais que eu estou sofrendo, por mais que está difícil, por mais que tem luta, eu estou debaixo da maior promessa feita sobre homens e mulheres que pisam nessa terra. O meu Redentor vai voltar para nos buscar. Nós estamos na eminência dos céus se abrirem com um grande estrondo e nós vamos ver o maior acontecimento da história. Jesus Cristo raiar com poder e glória, com miríades de anjos para buscar a sua igreja. Aleluia! É a nossa esperança, é a nossa ansiedade e nós vivemos e cremos nisso. E uma chama arde no coração de todo aquele que foi nascido de Deus para que esse dia chegue. A ceia me faz olhar para trás. A ceia me faz olhar para o meu destino para frente. Mas do verso de número 29 ao verso de número 34, do verso de número 27 ao verso de número 28, a ceia me faz olhar para dentro de mim. Todas as vezes que você se reúne para cear, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Examine um homem a si mesmo. Olhe para dentro de você e participe do cálice e do sangue do Senhor. Todas as vezes que nós estamos na mesa da comunhão para participar da ceia do Senhor, é um momento de alta análise. Como está a minha vida perante a igreja, perante o Senhor? Como que eu estou caminhando? Como que eu estou vivendo o Evangelho? E aí, muitas pessoas têm uma interpretação totalmente equivocada do que realmente seria tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Porque Paulo fala, ouça a expressão, examine-se o homem a si mesmo e come e beba. Por muito tempo eu participei de igrejas que no culto da ceia era o sermão do pânico e do horror. Tome cuidado! Não toque no cálice do Senhor! Se você discutiu com a sua esposa, não participe. Se você não sei o que lá, não participe! É para sua própria condenação! Eles estão indo contra as palavras do próprio apóstolo. Examine-se e come e beba. Ele está ordenando para comer e para beber. Porque muitos têm uma interpretação equivocada do texto, entendendo que o tomar indignamente é a presença do pecado. Se é a presença do pecado que me impede de participar da ceia do Senhor, eu faço uma pergunta. Quem poderá participar? Existe alguém entre nós que não peca? Existe alguém entre nós que não erra? Então, automaticamente, tomar a ceia do Senhor não é o fato do pecado ainda estar entre nós. Óbvio que eu não estou pregando que uma pessoa que vive em pecado consciente, constante, sem arrependimento, pode participar. Se ela participar, não terá efeito espiritual algum. Só vai comer um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Não terá a sua representatividade, o seu significado, o seu simbolismo espiritual. Porque a ceia simboliza a nossa comunhão com Cristo e com a igreja. Uma pessoa que está vivendo na prática do pecado consciente, ele não tem comunhão com Deus. Logo, ele não tem comunhão com a igreja. Logo, se ele participa, não faz sentido nenhum. Ele só comeu um pedaço de pão e tomou um pouco de suco de uva. O tomar a ceia de forma indigna é justamente fazer o que Paulo está ensinando em toda a carta. O que eles estavam fazendo. Praticando o homocentrismo. Grupinho dentro da igreja, clubinho. Desprezando os pobres. Colocando pano quente sobre o pecado imoral, sem arrependimento. Um de picuinha com o outro, levando para o tribunal para processar. Não entendendo a liberdade cristã, mas usando ela como libertinagem para fazer tudo o que quer. Tomar a ceia do Senhor de forma indigna
é não entender o que é a igreja. É não compreender que nós somos um organismo vivo, onde todo mundo é super importante. O próprio apóstolo faz uma analogia que a igreja de Cristo é como um corpo, onde ele é o cabeça e nós fazemos parte dos membros. De tal forma que o menor membro do corpo, como um dedinho, faz tanta falta quanto o maior membro do corpo, que seja pernas ou braços. Porque um corpo faltando um dedinho, ele não está completo, ou ele está completo. Você percebe que todo mundo dentro da comunidade da igreja é super importante? Não tem estrelinha, não tem homocentrismo? Todo mundo tem o seu valor, todo mundo agrega com o seu valor? Para a contribuição e progresso do reino e para a glória do nome de Cristo Jesus? Então, tomar a ser de forma indigna é fazer o que esse povo estava fazendo. Não entendendo que nós devemos viver em comunhão, em harmonia, amando uns aos outros. Meu irmão, é muito curioso que Cristo, ele vai mudar um padrão. Ame um ao outro, ame ao seu próximo. A lei se resume em amar o próximo. Ame o próximo, porque se você amar o próximo, você não vai matar ele, não vai roubar ele, não vai adulterar contra ele. Enfim. Aí Cristo fala, ame uns aos outros como eu vos amei. Por que mudou? Mas muda tudo. Qual é o amor que Cristo teve para com a sua igreja? Amor incondicional. Amor ágape, amor sacrificial. Lembra das palavras dele? Não tem maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. Eu não tenho condição nenhuma de amar o meu irmão, minha irmã, como Cristo amou, é impossível. Mas peraí, Gálatas 2,20 não diz que Cristo vive em você? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Se Cristo vive em você, você tem capacidade de amar seu irmão de forma incondicional. Ou seu amor é condicional às reações do seu irmão? Seu amor é condicional à situação financeira dele? Seu amor é condicional ao cargo eclesiástico dele? Seu amor tem condição ou é incondicional? Você deve amar o seu irmão em Cristo de forma incondicional, como Cristo nos amou, sem condição. Ame porque é mandamento. Amar não é uma possibilidade, é ordenança. Sabereis que são os meus discípulos se amardes uns aos outros. E nós gritamos aos quatro ventos para todo mundo ouvir: amamos a Deus, eu te amo, meu Deus. Só que a reflexão que nós amamos a Deus é se eu amo a sua vida. É se você me ama como o Evangelho manda. E é triste que na maioria das vezes o nosso amor é condicional. Até quando vamos fazer uma boa obra, no nosso subconsciente às vezes tem uma condição, a condição da retribuição, do retorno. Eu vou ajudar ele agora para depois ele me ajudar. Será que isso é 100% certo? Você fazer uma obra de justiça com um interesse de retribuição posterior e futura? Ô meu irmão, o que a direita dá, a esquerda não vê. Faça para a glória do nome de Cristo, porque você ama o seu irmão, sua irmã em Cristo. Meus irmãos, uma festa maravilhosa acabou por conta que faltou o amor. Paulo começa a tratar isso aqui no capítulo 11, ele vai até o capítulo de número 13. Você lembra o que ele fala no capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu pegasse todos os meus bens, vendesse e distribuísse aos pobres e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado lá no Juca Mulato lá e não amasse você, nada disso valeria a pena. Aí ele fala que o amor suporta tudo, o amor. Meus irmãos, a ceia do Senhor é a expressão máxima do sacrifício de Jesus. E a nossa unidade com os santos e a nossa comunhão com Deus. Daqui a poucos dias nós vamos se reunir aqui na ceia. Eu espero que não saia da sua cabeça tudo que Deus tem falado conosco. É uma autoanálise. Julgue o homem a si mesmo. Nós estamos vivendo em plena comunhão. Tem panelinha entre nós, se tiver tem que ser estripado. Nós estamos resolvendo os nossos problemas ou terceirizando, levando para o ímpio julgar, para o ímpio resolver. Deus nos chamou para ser a sua igreja limpa, santa e justificada, para viver em amor e propagar esse amor e reverberar esse amor. As pessoas têm que sentir o amor de Cristo emanar das nossas vidas, em todos os ambientes. Aqui é um reflexo da vida cristã, mas a vida cristã começa a partir do momento que você abre os olhos na cama e levanta para enfrentar o seu dia. Meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê graça e tenha misericórdia, para que possamos viver realmente como igreja, como seu povo, que glorifica o seu nome.
e com comunhão e união. Aqui é um preparo da eternidade. Se eu não consigo conviver em comunhão e união com você, que imagina a eternidade. Se você me entende, se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento e pela nossa igreja. Crendo que Cristo nos dará a graça necessária para conseguirmos viver em união, comunhão e em amor. Porque para isso somos chamados. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua palavra que falastes ao nosso coração. E entendemos a nossa limitação, Senhor Deus, e o quanto pequenos e falhos nós somos e devedores. Senhor, nos ajuda a não sermos como os irmãos da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha variedade de dons, que não faltava nenhum dom, Senhor. Eu tenho certeza que qualquer cristão, Senhor Deus, gostaria de participar daquela igreja, porque o Senhor operava no meio deles. Por mais que eles viviam de forma errada e em pecado, o Senhor, por graça e misericórdia, operava sinais maravilhosos. Uma igreja que tinha homens com a palavra do conhecimento, da sabedoria, igreja que tinha cura, língua, interpretação, tinha tudo isso. Mas é uma igreja que faltou o principal, o amor, Senhor Deus. Não nos deixe faltar o amor, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor falou para a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Eu sei que o Senhor quer que nós também voltemos ao primeiro amor. Senhor, me dê graça para amar o meu irmão, amar minha irmã de forma incondicional, para amar a sua obra de forma incondicional. Deus, dê graça, dê força ao meu irmão e à minha irmã para amar de forma incondicional a igreja, o próximo. Nos ajuda, Deus, a glorificarmos o nome de Cristo, que a nossa fé esteja totalmente fixada e respaldada em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, em o nome de Jesus eu te peço, continue abençoando meu irmão, abençoando a minha irmã, abençoando esse casamento, essa família, continue abençoando a nossa igreja, Senhor Deus. E que todas as bênçãos que o Senhor alcançou, conquistou, decretou, nos garantiu nos laços da cruz do Calvário, permaneça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.